Meus amigos, hoje o vídeo está repleto de informações. Uma boa noite, ou um bom dia, uma boa tarde, dependendo do horário que você assistir esse vídeo. Mas, meus amigos, eu peço o like, o joinha, o compartilhamento e outra coisa. Eu peço também que revise o sininho de notificações. Se você colocou em personalizadas, coloque em todas. Talvez é por isso que o senhor e a senhora não estão recebendo as notificações. É muito importante tirar do personalizadas e colocar para todas. Além do mais, você dando boa noite, bom dia, boa tarde, comentando nos comentários, o YouTube ele acaba percebendo que você está interagindo com o canal e assim ele passa a te notificar melhor. Meus amigos, observem essa imagem aqui. Essa imagem circulada, eu vou ampliar um pouco mais. Isso está dando aqui falar, inclusive a Marisa de Portugal me enviou essa informação, né? Ou melhor dizendo, são duas informações que a Marisa e a Sueli me enviaram. Porém, essa informação foi a Marisa, um abraço. Marisa, um abraço aí para o povo português. Meus amigos, observem isso aqui, tá? Essa imagem seria do 13 Atlas. Por que seria? Tá? Um astrônomo amador norte-americano, ele publicou essa imagem no Twitter, dizendo que é do 13 Atlas que ele registrou, com equipamento, com seu telescópio, né, com filtro, etc., esse equipamento solar. E aí ele passou a imagem no filtro, eu vou ampliar um pouco mais, eu vou mostrar um parecer a respeito disso aqui. Tá? Observe mais uma vez, o objeto possui um aspecto triangular, com uma espécie de uma cauda. Então, para esse astrônomo amador, esse é o 13 Atlas. Aí, claro, ele trabalhou as imagens e tal e chegou nesse resultado aqui. Tá? E a outra informação que foi me enviado sobre descoberta de vida na Lua de Saturno em Encélado. Tá? Eu vou comentar a respeito disso aí também. E mais objetos voadores não identificados registrados pelo planeta. Foi registrado uma pirâmide também sobrevoando. E outra coisa, o site da NASA está fora do ar, justamente na hora que precisamos de informações do 13 Atlas. O site da NASA saiu do ar, senhores. Eu vou mostrar tudo isso. Tá? Acompanhe o vídeo até o final. Tá? Então esse objeto seria do 13 Atlas, de acordo com esse norte-americano. Vou ampliar um pouquinho mais para vocês verem melhor. E foi registrado pelo Dobsonian Power. Esse é o nome do cara, tá? Dobsonian Power. E do 13 Atlas, ele apontou pelas coordenadas, né? Com seu telescópio solar. E essa sombra, né? Uma silhueta, um objeto aí que foi observado, né? E aí ele passou no contraste, né? Tá escrito aqui que ele trabalhou as imagens. E aí esse foi o resultado. Eu vou mostrar para vocês também no perfil dele a imagem original disso aqui. Eu vou mostrar meu parecer, tendo em vista comparações com outras imagens do 13 Atlas. Tá? Qual é a lógica dentro da astronomia se procede, se isso poderia ser o 13 Atlas. Tá? Se nem imagem, no caso nem a NASA tem uma imagem dessa. Né? Mas enfim, porém, a Lua de Saturno, essa Lua aqui, a Encélado, foi registrado o quê? Foi registrado compostos orgânicos, né? Metano, etano, esse tipo de coisa da atmosfera dessa Lua, tá? E isso poderia ser produzido por organismos vivos, por micro-organismos, bactérias e tal. E por que esses estudos eles são importantes? Meus amigos, se porventura existirem micro-organismos nas luas de Saturno ou luas de Júpiter, né, o que acontece, tá? O que acontece é o seguinte. Então, é uma chance muito alta de haver outros tipos de vida em outros planetas. A temperatura deve ser quanto nessa Lua? Não é? Temperatura com certeza negativa, 50, abaixo de zero, 100 graus negativo, e mesmo assim, se é encontrado vida bacteriana, não é? Então isso significa o quê? Talvez em outros planetas, em zonas habitáveis, teria uma chance muito alta da vida ter evoluído, e talvez ter uma vida aí até inteligente. Entenderam? Então por isso que é importante esse tipo de estudo de acordo com a astrobiologia. Porque seriam provas, indícios, grandes indícios de vida fora do planeta, de vida inteligente fora da Terra.
tá? Agora vamos para as demais informações. Mais uma vez, ó, seu like, seu joinha é de extrema importância. Mas antes das demais informações, estou diante aqui do perfil do meu amigo no Instagram, do Henrique, Pesquisadores OVNI. Eu vou deixar o link do perfil do amigo Henrique fixado no topo dos comentários. Você que curte a ufologia, eu peço que se inscreva também para ajudar o meu amigo Henrique, Pesquisadores OVNI, tá bom? Vou deixar o link fixado no topo dos comentários. Observem, fantástico esse avistamento, já vamos ao 13 Atlas. O que foi registrado, meus amigos, nos últimos dias, bem aonde? Nos Estados Unidos da América? Vejam isso aqui. Vamos ampliar um pouquinho mais. No Texas, um objeto em forma de pirâmide sobrevoando sobre o Texas, né? Não parece ser um balão, realmente uma pirâmide voadora sobre o céu do Texas. Registrado aí nos últimos dias, né? Que bacana, eu gosto muito disso. Pode ser um balão também, né? Não parece, mas né, vamos levar em consideração que pode ser um balão. Vamos levar em consideração. Porém, se fosse um balão, ele não ficaria tão armado, porque ele tem a forma de um triângulo, por causa do vento, a corrente do ar de ar, né? Ele ficaria assim, dobrando, né? Então, por isso que não parece ser um balão, tá? Por causa da corrente de ar, né? O bico dele ali, a ponta dele, ficaria dobrando, conforme fosse atingido pelo vento. Registro, inclusive saiu até no Daily Mail, hein, cara? Aqui, ó, Daily Mail. Saiu até no Daily Mail, cara. Muito maneiro. Imagens revelam um objeto voador não identificado em formato de pirâmide sobrevoando a cidade de Trenton, no Texas, no dia 8 de setembro de 2025, mês passado, quase um mês. O avistamento ocorreu pouco depois das 20 horas, horário leste dos Estados Unidos, quando duas testemunhas observaram um objeto se deslocando para leste durante cerca de 2 minutos. Um dos moradores conseguiu filmar em alta nitidez o OVNI, que surgiu atrás de uma linha de árvores a apenas 30 metros de altura. Segundo o relato enviado à Nation UFO Report in Sangre, o objeto possuía coloração escura semelhante ao bronze e apresentava luzes pulsantes ao redor de sua borda. Hein? Incrível, incrível, incrível. E o objeto mudou de forma, hein? Embora o objeto tenha mudado de forma, em determinados momentos manteve a aparência triangular ou piramidal por mais de 1 minuto de registro contínuo, né? Então realmente é um registro bem estranho. E uma outra coisa também que foi publicado aqui no Henrique foi a questão da NASA, né? Aí vejam só a explicação da NASA. Isso daí teria ligação com falta de verba. Vejam isso. Vemos aqui, devido à falta de financiamento do governo federal, a NASA não está atualizando este site. Essa página está sendo atualizada conforme novas informações são divulgadas, né? O urgente está fora do ar. Então a NASA está fora do ar, principalmente aquele site do 13 Atlas está fora do ar. E de acordo com a NASA é falta de financiamento. Isso teria ligação com o lance daquela reunião que o Trump fez no Pentágono, né? Em um dos períodos mais aguardados pela comunidade científica e curiosa ao redor do mundo, o site oficial da NASA está fora do ar. A suspensão acontece exatamente no mês em que estavam previstas novas atualizações sobre o misterioso objeto interestelar, o 13 Atlas, que vem intrigando astrônomos por seu comportamento anômalo e resistência a fenômenos cósmicos. Oficialmente, a paralisação é consequência da crise política que atinge os Estados Unidos nas últimas semanas. Mas a coincidência temporal levanta questionamentos, né? Claro que qualquer um pensaria assim. O que vocês acham? Coloquem nos comentários se vocês não acham isso suspeito. E aí depois vão nos chamar de conspiracionistas, não é verdade? Seria realmente apenas uma questão administrativa ou estamos diante de um acobertamento estratégico para evitar a divulgação de descobertas do 13 Atlas. Aí depois que o objeto foi embora, o site volta no ar. Pois é, muito estranho isso daí, né? Eu tenho a pulga atrás da orelha, tá? A pulga atrás da orelha. Aqui, ó, vocês verem, tá fora do ar, tá?
olha só, está fora do ar. O site 13 Atlas, né, não tem atualização mais nenhuma. E agora justamente que ele está sobrevoando sobre Marte. Será que essa coisa vai fazer curva e vai aterrissar em Marte? Então vamos ficar de olhos. Mas ainda bem que os astrônomos amadores estão aí de olhos, né? Estou aqui diante do perfil desse perfil aqui, do Truth Pole, que registrou as imagens, né, do norte-americano. Então essa imagem aqui é original, tá? E aí a imagem teria, aliás, a original é essa daqui, porém ela foi trabalhada, tá dando para ver aqui um objeto em forma de triângulo, né? Porém ela foi trabalhada, passada em filtro, tá dando para vocês observarem bem aqui, onde está passando o cursor do mouse. Então ele seguiu as coordenadas, gravou, e aí segundo ele é o 13 Atlas, né? E aí ele trabalhou as imagens e ficou dessa forma aqui, tá? Mas o que acontece? Eu vou mostrar um parecer a respeito disso, tá? Vou mostrar um parecer a respeito disso. O que acontece? Observem aqui, esse camarada, o Craig, né, Aikins, um astrônomo amador, ele colocou no Astrobin o registro dele no 13 Atlas. Já tem mesmo do Diego San aqui no Brasil, fica igual, tá? Quando ele registra, né, coloca em longa exposição, o 13 Atlas se movendo. Observe aqui mais uma vez. Vocês estão conseguindo ver? Ó, deixa eu ampliar mais. Aqui, vocês estão conseguindo ver? 13 Atlas se movendo? Ali, ó. Longa exposição. Efeito de longa exposição, pois é. Então seria dessa forma, cara. Então veria o que? Uma espécie de uma esfera, né? O objeto não tem cauda, senão veríamos a cauda dele, tá? Não tem cauda como Swan. Então teria que ser visto assim, não daquele jeito, né? Então naquele jeito ali está meio forçado, né? Então minha opinião, que esse objeto aqui não é o 13 Atlas. Pode ser ruído, pode ser uma outra coisa, tá? Porque o cara também teria que ter um telescópio muito absurdo para registrar isso daí, tá? Então eu não acredito. Ele deve, não que ele ajude de má fé, mas ele deve ter se enganado, né? Aí o norte-americano. Mas coloque nos comentários o que vocês acham sobre isso aí, né? Agora vamos para a Lua de Saturno. A minha outra amiga mandou essa matéria aqui para mim. Detecção de compostos orgânicos em grãos de gelo recém-ejetados do oceano Encélado, né? Então vemos esse artigo científico aqui, né? A Lua de Saturno Encélado ejeta uma pluma de grãos de gelo originários, vejam isso, de um oceano subterrâneo por meio de fraturas próximas no Polo Sul. Caracterização química do material orgânico nesses grãos de gelo foi conduzido anteriormente por meio da análise de espectros de massa obtida no anel de Saturno, analisado de poeira cósmica da Cassini. Então, a Cassini que registrou isso aqui, né? Porém, foi registrado o quê? Foi registrado, né, essa Lua Encélado, expelindo gelo e também, né, oxigênio e material orgânico, né? Vamos ver se eu encontro material aqui. Metano, etano, esse tipo de coisa, né? Vocês podem observar aqui o C, CH, CH2, CH3, né? Tem o CH4 também, que é o metano, CH4 é metano, né? E H3O, H2O, H3O é água pesada, né? H3O é água pesada. H2O por si só, né? Água. Então tudo isso encontrado, né? Foi encontrado aí na Lua Encélado, né? Então, ou seja, provavelmente pode ser que tenha vida, né, microbiana ali na Lua de Saturno, tá? Estou aqui diante desse simulador maravilhoso. Vemos aqui Saturno com suas luas, né? Hiperion, Titã, Tétis, Encélado. Então vira e mexe eu faço live. Faz muito tempo que eu não faço lives e mostro Saturno, né? Assim que eu tiver um tempo, eu vou fazer a live aqui para vocês, aqui no canal Conexão UFO Brasil, tá? Então, por exemplo, vemos aqui Encélado. Onde está Encélado? Ré, inclusive, né? Então, várias luas aí orbitam o planeta Saturno. De onde está Encélado? Aqui, está bem aqui Encélado. Ó. Então, a Lua
Encélado, que bacana, né? Então Encélado está bem aqui. Então estou de acordo aí com os estudos, é um forte candidato à vida. Eu agradeço a vocês pela presença e até as próximas informações, né? Tá aí a Lua, de acordo com esse jato, né? Através desses jatos de Encélado. Então Encélado possui, né, abaixo da crosta, né, primeiro um oceano congelado, depois um outro oceano e vida microbiana nesse oceano abaixo da camada de gelo de Encélado. É isso aí, meus amigos, aqui eu falo para vocês, né? Então provas científicas estão ó, acelerando. É isso aí que eu digo para vocês, ok? Vamos manter ó, a mente aberta. Até mais, até a próxima.